No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Ele ficou 28 anos separando Berlim e, consequentemente, a Alemanha inteira em duas. E para comemorar o fim disso, todo início de novembro a gente gosta de falar alguma coisa sobre o Muro de Berlim aqui para vocês. Esse ano a gente vai levar todo mundo para passear por 5 pontos que o Muro de Berlim ainda está em pé como um monumento. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre os aliados, os vencedores. O lado ocidental ficou para Estados Unidos, Reino Unido e França, e o lado oriental da Alemanha ficou para a União Soviética. Isso se aplica aqui a Berlim também. E essa divisão ela se torna extremamente complicada quando a gente para pensar que do lado oriental da Alemanha, a gente tem fisicamente a cidade de Berlim inteira. Então, quando eles dividiram Berlim em duas, a Berlim ocidental ainda estava no meio da Alemanha oriental, como uma bolha de capitalismo ocidental no meio da Alemanha soviética oriental comunista. E é daí a origem do Muro de Berlim. Mesmo com essa divisão entre os poderes, por 16 anos não houve o Muro de Berlim, né? Havia separação das regiões e tudo mais, mas havia apenas demarcações, né? Não tinha o muro em si. Mas tudo mudou no dia 13 de agosto de 1961. Nessa noite, foi da noite pro dia mesmo, assim, eles colocaram 10 mil soldados em Berlim, eles colocaram arame farpado por toda Berlim Ocidental, eles realmente fecharam Berlim Ocidental, eles pararam o metrô, fecharam ruas, né? Cortaram serviços, realmente naquele momento Berlim foi, né, dilacerada em duas. E essa divisão aqui em Berlim, que começou com o arame farpado em volta de Berlim Ocidental, foi sendo aprimorada ao longo dos anos, ficando cada vez mais letal e mais complexa. E a última versão que existiu do Muro de Berlim é essa aqui que vocês estão vendo atrás de mim, com esses blocos pré-fabricados de concreto de 3,6 metros de altura. E esse cano em cima, né, que dificultava bastante a hora que as pessoas queriam escalar. O muro não tinha como, porque não tem onde se segurar, né, com esse cano lá em cima, não dá pra botar gancho nem nada assim. E essa última e mais complicada versão do Muro de Berlim, na verdade eram dois muros. A gente tinha esse muro altão aqui e a gente também tinha o muro de trás, que eles chamavam, que era o muro um pouco mais baixo. E entre esses dois muros tinha a faixa da morte, que era o espaço que eles colocavam, né? Torres de vigia, cães de guarda, pessoas, né? Soldados, guardas armados. Às vezes tinha até mina terrestre e tudo mais, todo tipo de armadilha para as pessoas terem que pular um muro, sair correndo, desviar de todos esses obstáculos, para daí pular outro muro para quem sabe conseguir fugir para a liberdade, né? Então o muro ele era extremamente complicado. No momento que ele caiu lá em 1989 era praticamente impossível fugir pulando o muro, né, por causa disso. E por 28 anos, 150 quilômetros de muro dividiram Berlim em duas. Mas hoje, comemorando que estamos há 32 anos sem ele nos atrapalhando, que temos a liberdade de ir e vir, nós vamos em 5 monumentos que contam muito bem essa história. E para falar da queda do Muro de Berlim, nada melhor do que começar o nosso passeio por aqui, que é o ponto onde o primeiro posto de controle permitiu que as pessoas passassem às 11h30 da noite do dia 9 de novembro de 1989. E aí, assim, gente, esse vídeo aqui ele é um passeio. Se tu quer saber mais profundamente sobre a história da queda do Muro de Berlim, a gente tem um vídeo inteiro sobre isso. É só clicar aqui para assistir, a gente gravou em 2019, quando tava fazendo 30 anos da queda, né? Esse vídeo aqui é mais para vocês verem o Muro de Berlim nos dias de hoje. Mas num resumão, no dia 9 de novembro de 89, depois de toda uma confusão de comunicação do governo oriental, aqui onde a gente está agora, na Bornholmerstraße, tinha um ponto de controle, né, um checkpoint, né, um ponto de passagem, e o coronel Jäger, que era o responsável por esse ponto de passagem aqui especificamente, decidiu que era hora de abrir as cancelas, então, às 11h30 da noite e permitir que as pessoas passassem. Então, rapidamente aqui nessa ponte passaram 20 mil alemães do lado oriental para o lado ocidental, e hoje em dia a gente tem aqui, então, um pedaço do Muro de Berlim. A gente tem esse museuzinho aqui a céu aberto, com várias fotos, várias informações, super interessante. E descendo as escadas a gente vai chegar na área onde passava o Muro de Berlim também, né? Onde hoje tem o chamado Mauerweg, o caminho do muro histórico. E ali tem uma coisa bem interessante também que eu acho que vocês deveriam ver. E as cores do outono são muito lindas, né? Mas se por acaso você estiver aqui na primavera, também vale muito a pena visitar aqui, pois atrás de mim temos cerejeiras. Então elas ficam todas em flor, ficam todas rosas durante a época da primavera. É uma coisa lindíssima. E nós temos mais de 100 cerejeiras aqui porque o povo japonês deu de presente para o povo de Berlim, comemorando a queda do muro, para limpar um pouco as energias do muro, né? Mudar um pouco o Feng Shui, esse tipo de coisa, assim, né? Eles acreditam que as cerejeiras, elas limpam o ambiente. E com certeza, né? Melhorou muito todo esse ambiente com elas aqui. Então a gente recomenda visitar e por
mais que seja um pouco fora assim do centro histórico e tudo mais, é muito conveniente chegar aqui porque bem aqui tem uma estação de trem. A gente vai ficar literalmente 15 minutinhos nesse trem aqui e uma coisa que eu gosto muito de fazer é otimizar o meu tempo. Então eu quero falar pra vocês sobre o Chatterbug, o patrocinador desse vídeo. E o Chatterbug Streams é um aplicativo para celular que traz uma nova maneira de aprender o idioma por meio de imersão em linguagem baseada em vídeo. E é tão divertido quanto é eficaz. E a minha coisa favorita sobre ele é que eu posso usar ele a qualquer momento, inclusive quando eu tô em trânsito, por exemplo, né? E ele se adapta a todos os momentos da minha vida diária. E assistir esses streams é uma ótima maneira de desfrutar de algum entretenimento enquanto eu passo o meu tempo e aprendo algo novo com criadores nativos, me preparando para conversas reais que eu posso ter na minha vida diária ou até em alguma viagem para outro país. E nos streams a gente consegue aprender sobre todo tipo de coisa, marcar encontro, namorar, cozinhar, reservar um quarto de hotel. E quando a gente aprende algo novo, a gente pode experimentar imediatamente no mundo real depois de sair dos streams. O Chatterbug oferece conteúdo em inglês, espanhol, francês e alemão também, né? O que é o que mais importa aqui pro pessoal do Alemanizando. E o valor é a partir de €1,66 mensais se você comprar o pacote anual. A boa notícia é que tu pode experimentar de graça por 7 dias clicando no link da descrição neste momento. Experimente por 7 dias e provavelmente você vai acabar comprando o pacote anual. Ausstieg links. A Potsdamer Platz era um lugar extremamente cheio de vida nos anos 20. Aqui já era, né, um grande cruzamento, aqui foi onde colocaram o primeiro semáforo de Berlim de tanto trânsito que tinha. Durante a Segunda Guerra Mundial aqui foi completamente devastado, aqui foi extremamente atingido pelos bombardeios, não sobrou nada basicamente, e como que era bem no meio da divisão de regiões, né, entre a região ocidental e oriental, aqui acabou sendo uma parte onde o muro ele era bem grande, né? A zona da morte aqui era muito grande e acabou que ficou um terreno baldio aqui basicamente, não tinha nada. Então quando o muro caiu, era um lugar ideal para reconstruir tudo. Então é por isso que aqui nós temos esses prédios bem altos, envidraçados, no coração de Berlim. As últimas partes originais do Muro de Berlim que passava aqui foram removidas em 2008, mas depois eles recolocaram essa pequena seção aqui justamente para criar esse memorial. E aqui é muito prático, na verdade, porque fica bem na frente da estação de Potsdamer Platz, então é difícil de perder esse pedaço aqui. Esse aqui é provavelmente um dos pedaços que as pessoas mais veem, né? Só que uma coisa que a gente quer mostrar, na verdade, é um segredinho, entre aspas, que é uma torre de vigia que ainda está de pé. Então a gente tem que caminhar um pouquinho mais para lá. Vamos comigo. Aqui muito pertinho da Potsdamer Platz a gente tem essa torre aqui, que é uma das últimas torres de vigia do Muro de Berlim, ainda em pé aqui na cidade. Essa, na verdade, é a última torre panorâmica desse tipo que ainda está em pé. Quando o Muro de Berlim estava no ápice da letalidade dele, lá em 1989, a gente tinha mais de 200 torres dessas aqui em Berlim. Hoje em dia são bem pouquinhas, elas estão acabando mesmo. E essa daqui, como vocês podem ver, ela já está no meio de uma obra. Na verdade, isso aqui é um processo bem litigioso, que o governo está construindo um prédio novo aqui, eles querem tirar a torre daí para construir o prédio, né? Mas está tendo uma batalha aí com o pessoal da torre para que a torre fique, né? Como um monumento histórico. Por enquanto a torre está ali, mas já tem até um buraco da obra. Não sei até quando essa torre vai estar aqui. Então se tu já está em Berlim ou está vindo no futuro próximo, corre aqui para ver, porque ela não vai durar muito tempo mais, eu acho, não. A gente pegou um atalho que passa ali pelo lado do Museu do Salvador Dalí. Temos aqui mais um pedacinho do muro, estamos na Leipziger Platz e agora nós vamos dobrar aqui à direita em direção à Topografia do Terror, que também é um monumento bem central, não apenas sobre a época do muro, mas vamos falar mais sobre isso em breve. E esses dois lugares eles estão separados por apenas 500 metros, então dá para fazer tudo aqui no centrinho a pé mesmo. Então bora lá! O Topografia do Terror é particularmente interessante porque ele tem várias camadas históricas, né? Entre 33 e 45 tinham dois prédios muito importantes para o governo nazista aqui. Tinha o prédio da Gestapo e também tinha o prédio da Polícia Secreta, a SS, né? Os dois não estão mais aqui, mas a gente consegue ver os porões da Gestapo aqui embaixo, que é onde eles tiveram mais de 15 mil prisioneiros políticos, né? Presos aqui injustamente, torturados. É particularmente interessante visitar aqui por causa dessas múltiplas camadas históricas. E tudo bem que esse não é exatamente o assunto do vídeo, né? Mas é bem difícil falar sobre o Muro de Berlim sem falar sobre o que veio antes.
antes. E aqui onde a gente está no Topografia do Terror, então é bem interessante porque desse lado da rua tinha os prédios que o Rodrigo mencionou e ali do outro lado da rua a gente tem então o prédio que era a sede da Luftwaffe, a Força Aérea Nazista. E no meio da rua foi construído, anos depois, em 1961, o Muro de Berlim. Então aqui a gente tem uma região muito densa historicamente. E esse trecho aqui do muro, além dele ser bem central e super fácil para todo mundo ver quando visita Berlim, ele é interessante porque ele é o trecho mais antigo do muro que tem aqui no centro da cidade ainda. E aqui a gente tem 200 metros de muro, então tem bastante espaço aí para observar vários detalhes, né? O espaço que as pessoas destruíram com as próprias mãos quando elas estavam com raiva do muro, quando ele caiu, quando elas finalmente puderam destruir o muro com as próprias mãos. E a gente tem também vários grafites que são originais da época que o muro estava em pé lá entre 61 e 89, dos berlinenses que grafitavam aqui mesmo, né? Não são grafites novos, são pichações do passado, né, originais, por isso elas estão aqui preservadas. Agora nós estamos no Invalidenfriedhof, um cemitério histórico aqui de Berlim. E durante a Guerra Fria, né, durante a época do muro, foi um lugar que virou a zona da morte aqui, né? Então 25 toneladas de lápides foram removidas aqui para virar essa zona entre os dois muros, entre o muro pequeno, que é aquele ali que está bem aqui atrás de mim, que seria o muro interno, e o muro externo, que é o mais alto, né? Então aqui é um lugar interessante de visitar, porque também tem essas lápides bem antigas. Normalmente tem um monte de gente que a gente vê aqui que lutou na Primeira Guerra Mundial, que ainda estão aqui, mas a gente sabe, né, que tantos outros foram removidos daqui. E assim como ali na Potsdamer Platz, do lado do cemitério a gente também tem uma torre de vigia. Vocês notam que ela é bem diferente da torre que a gente mostrou antes. E essa daqui, ela provavelmente vai ficar para sempre aqui. Os prédios mais modernos foram construídos ao redor dela, então ela já garantiu o espaço dela aqui. E essa torre, ela também é aberta à visitação todos os finais de semana do verão, das 11 horas da manhã até as 5 da tarde. Então dá uma olhadinha se você quiser visitar, subir lá e ver como é que é uma torre dessas por dentro. Para finalizar o passeio de hoje, mas num lugar não menos importante, muito pelo contrário, nosso lugar favorito, o Gedenkstätte Berliner Mauer. Que em português é o Memorial do Muro de Berlim, e esse lugar aqui fica na Bernauer Straße. Tem um trecho enorme aqui da antiga Faixa da Morte, que é onde a gente está agora. A gente tem aqui esse pedaço do Muro de Berlim que é original, e ele está aqui, né, desde que ele foi colocado aqui no caso. Mas a gente tem um pouquinho mais para lá um pedaço do muro que ele foi reconstruído, né, perfeitamente, sem nenhum grafite, sem nenhum buraco, sem nenhum dos pedacinhos, aliás, com todos os pedacinhos e não com os buracos que as pessoas tentaram fazer, né, na hora de destruir o muro com as próprias mãos. Então eles tentaram deixar ali o muro como ele era pristino enquanto ele esteve em pé. E aí eles reconstruíram a Faixa da Morte com os dois muros com a torre de vigia. E a melhor parte daqui desse lugar onde a gente está é que aqui tem muita informação, né, que dá para aprender muito sobre o Muro de Berlim, sobre toda essa história, se a gente for ali do outro lado da rua, no museu. O museu, ele explica muito bem o porquê que o muro foi feito, né, como ele foi construído, quais eram os obstáculos criados entre a Zona da Morte, quantas pessoas, né, morreram, quantas pessoas conseguiram escapar. Enfim, ele é extremamente informativo e o melhor de tudo é que ele é completamente gratuito. Inclusive, só queria destacar que todo o nosso passeio hoje foi gratuito, né? A gente só pagou o trem, basicamente. Sim. E lá em cima, no último andar do museu, tem uma plataforma de observação. Foi feito tudo isso de propósito em conjunto, né? Lá de cima a gente consegue ver, então, os dois muros por cima e entender direitinho, né? Que eu sei que ficar só falando é um pouco abstrato, mas ali dá pra ver muito bem e é por isso que a gente recomenda demais esse lugar aqui. Ele é o lugar mais importante e melhor de todos para realmente aprender sobre o que aconteceu aqui. Ele realmente mostra como é que foi, utilizando essas réplicas. Subindo um pouco a rua, né, nós temos uma igreja que foi destruída, depois ela estava no caminho, né, da Zona da Morte, então ela foi completamente devastada e eles usaram os escombros dela para reconstruir agora uma capela, também é bem interessante. E subindo um pouco mais além, nós temos ainda uma outra coisa, uma outra parte da história do Muro de Berlim, que eram as pessoas tentando escapar por túneis. As pessoas se deram rapidamente conta que tentar escapar por cima era talvez o método mais arriscado, então elas começaram a trabalhar em escapar por baixo do muro. E como aqui é uma região que é levemente montanhosa, que é uma coisa incomum em Berlim, que é uma cidade muito plana, eles utilizaram essa vantagem aí da geografia local para construir esses túneis. Então isso é mais uma coisa que tu pode ver aqui nessa região que é muito fascinante. E se tu estiver por aqui já dando esse passeio, principalmente se for no domingo, continuando para lá na Bernauer Straße, eventualmente tu vai sair no Mauer Park, que tem também um pedaço do muro ainda, né, do muro de trás, todo grafitado lá. Hoje é um muro, inclusive, que o grafite troca praticamente todo dia, o pessoal vai lá para treinar grafite. E o Mauer Park no domingo tem feirinha de comida, feirinha de antiquário, tem gente cantando, dançando, fazendo churrasco, fazendo karaokê e tudo mais. Então pode ser interessante também. Hoje não é domingo, então não adianta nada a gente ir até lá que vai ser só um descampado. A gente não vai mostrar pra vocês só um descampado, né? Então, se você estiver por aí no domingo, aproveite essa.
Então, com esse belo pôr do sol nos iluminando, a gente finaliza esse vídeo, né? Espero que tenham gostado aí da nossa seleção de locais. Se tem um outro local que você acha que é imperdível, já deixa no comentário, já deixa o like nesse vídeo se você gostou e se inscreve no canal, né? Porque vai ter muito mais conteúdo aí pela frente. E aproveita também, já clica no link aqui na descrição para aproveitar os 7 dias de graça do Chatterbug, que é o patrocinador do vídeo de hoje, e assistir aí uns live streams em alemão para aprender um pouco mais o idioma e para treinar também o Hören de vocês. E com isso a gente se despede aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, pensaram que a gente não ia falar do East Side Gallery? Pois pensaram errado! Aqui estamos, né, no East Side Gallery, com certeza um dos lugares mais famosos para ver o Muro de Berlim, né? Não talvez um dos nossos, não é um dos nossos favoritos, mas é um dos mais famosos, né? Você consegue achar ele entre as estações de Ostbahnhof e também da Warschauer Straße, e é 1,3 quilômetros de muro que sobreviveu aí às décadas desde que o muro caiu, e ele está também tapado de arte, né, de belos grafites e tudo mais. É a maior galeria de arte a céu aberto do mundo. Mas, assim, a gente deixou pro fim aqui, tanto pela piada pra deixar vocês nervosos, mas também porque eu, pessoalmente, não indicaria esse lugar. Eu nem tinha colocado no roteiro original, mas o Rodrigo falou, não, a gente tem que falar dessa galera. Porque aqui, gente, é uma zoeira absoluta. Esse monte de carro estacionado, dentro da tudo que é lado, a calçada é bem pequenininha. E aqui eu tava conversando com o Rodrigo, é um monumento, podia ser muito melhor. Alô, prefeitura? Não tem um tiquinho de explicação de nada. Então aqui é meio que interessante para quem já sabe a história do muro e quer dar uma olhada então nessa galeria de arte céu aberto e entender o tamanho, né, a proporção do muro. Para isso sim é bem interessante aqui, né, ver 1,3 quilômetros tapado de muro, dá essa sensação claustrofóbica que eu tenho certeza que era Berlim entre 1961 e 1989. Então se tu estiver aqui, chega aí, vem aí, né, mas os lugares que a gente mostrou antes são os nossos favoritos. São lugares onde tu vai realmente conseguir aprender mais, né? Exato. Ganhar um conhecimento. Então, depois disso, pode vir aqui já sabendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu. Você pode vir aqui se degladiar com 48 milhões de outros turistas para tirar foto no beijo ali. Faz parte, né, do roteiro em Berlim. Então, agora sim que a gente falou do East Side Gallery, vocês podem respirar aliviados. Até o próximo vídeo. Tchau!